4 passos essenciais para a gente ter sucesso na estruturação de um negócio, ok? Esses 4 passos, como não podia deixar de ser, o primeiro deles é a identidade empresarial, né? Identidade empresarial é aquela história de missão, visão e valores, né? Que ela começa com o propósito do empresário, transformando esse propósito em ações que interferem positivamente na comunidade. Eu transformo esse propósito em missão da empresa, né? Dizendo o que é a minha empresa, para que ela veio, o que ela oferece e qual é o público dessa empresa, ok? Uma coisa super legal da gente falar, né, é que, primeiro, identidade empresarial, missão, visão e valores não é, Lino, para colocar no quadro ou deixar na parede, né? Ela existe para a gente trazer de dentro para fora a essência do negócio. Engasgou com a água. Desengasgar ao vivo é terrível. Mas você vai ter mais desejos de desengasgos. Vamos lá. Então, é super importante a gente entender que essa identidade empresarial, ela não é para grandes empresas e tudo mais. Ela é o primeiro passo para que a gente consiga entender o nosso negócio, independente do tamanho desse negócio, se o cara que está começando a vender água lá no trânsito, né? E o que quer que seja que vai fazer, é muito importante a gente começar a entender isso. O que eu vou fazer, como eu vou fazer e onde eu vou chegar com isso. E isso é importantíssimo, né, Silvia? Porque o comércio ele se caracteriza por empreendedores e pequenos estabelecimentos que muitas vezes acham que estão excluídos desse processo, às vezes nem tem conhecimento, né? Então, tem coisas que a gente precisa contar para as pessoas porque elas nem sabem que precisam, né? Então, o processo de estruturação de qualquer negócio, ele passa por alguns passos fundamentais, independente do tamanho desse negócio, independente que você seja ainda um microempreendedor individual que pretende alçar voo, ser um negócio maior, bom, abrir uma portinha, tenho um funcionário nesse momento, ou até antes desse momento, a gente já tem que ter isso, começar a conceber esse processo, né? Esse processo de identidade empresarial, o ideal é que ele comece antes desse negócio existir, né? Por quê? Eu vou entender, para eu transformar essa missão, né, que é o meu propósito posto para a comunidade, para benfeitorias da comunidade, eu começo identificando quais são as habilidades que eu tenho, né? Quais são os recursos que eu tenho, né? Como eu consigo transformar aquele recurso fazendo um benefício, qual o benefício. Então isso seria interessante começar antes. Não importa que eu vou fazer bolo de pote no fogão da minha casa, né? É importante eu entender, um bolo de pote? Que desejo esse bolo de pote vai criar? Qual é o diferencial desse bolo de pote para que eu consiga vender o meu bolo de pote com mais efetividade, né? Então, eu entendendo isso, eu tenho aí essa minha missão que eu falei. Aí, a gente tem os valores, que os valores não tem nada a ver com dinheiro, não tem nada a ver com número. Os valores na identidade empresarial, eles são os comportamentos que eu me comprometo a ter com o meu público, com os meus fornecedores, com os meus colaboradores. Essa relação, que tipo de relação eu vou desenvolver com todas as pessoas? Valor não é preço, né? Então, valor não é preço. É importante as pessoas enxergarem essa questão, né? Valor é uma coisa, preço é outra. E construir valor é algo que a pessoa precisa entender, né, para poder fazê-lo. Exatamente. E é muito importante a gente entender, porque quando a gente fala de comportamento, às vezes a gente negligencia comportamento, se eu quero atingir o público de qualquer jeito. Não, o comportamento bem definido, o tipo de relação que você vai ter, né, que tipo de atenção você vai dar, é o que vai dar o diferencial. Então, esse valor é o diferencial do seu negócio. É aquilo que vai fazer com que as pessoas comprem bolo de pote seu e não da sua vizinha, da sua concorrente
ali, né? Então é super importante a gente entender isso, né? E dentro da identidade empresarial ainda, a gente tem um terceiro fator, que é a visão, que é entender aonde eu quero chegar com esse negócio. Aí muitas vezes o cara fala assim, putz, eu tô sendo obrigado porque eu fui demitido, ou o que quer que seja, né? Eu não tenho outra condição, a única saída que eu tenho é empreender, e você vem me falar da onde eu quero chegar? Sim. Né? Isso é importante, né, Silvia? Porque quando a gente fala do pequeno comerciante, via de regra ele vem disso mesmo, aquela pessoa que às vezes trabalhou muito tempo numa determinada empresa, seja no momento da sua aposentadoria, ou seja em virtude de alguma alteração econômica, ele sai, pega aquele dinheiro da indenização e vira funcionário do CNPJ dele, né? Isso é algo importante de entender. Então essa pessoa ela vai cheia de boa vontade, né? E só boa vontade não soluciona esse processo, né? A gente precisa realmente saber, né? Buscar o conhecimento. Isso, por isso é importante, né? Ver, não é sonhador, né? Porque muitas vezes quando você fala de transformar propósito em missão, o pessoal fala, nossa, que mulher sonhadora, né? Essa mulher, e não é sonhador, é mais pé no chão do que isso, eu não sei o que seria, né? Porque é a gente entender o que a gente faz de melhor, o que a gente já tem, para não inventar a roda e não ir em busca de algo que eu vou ter muita dificuldade para conseguir, né? Eu posso amar fazer teatro, mas eu sou extremamente tímida, nunca consegui me colocar em público e tal. Eu posso chegar lá? Posso, mas eu vou ter um caminho maior para fazer. Então, o que eu tenho hoje, natural, espontâneo e de essência, que eu posso transformar? Fica muito mais fácil, né? Então, esse terceiro passo aí dessa identidade empresarial, que é saber aonde eu estou, é exatamente onde eu vou, né? Para onde eu vou, é exatamente eu entender o que eu tenho hoje e o que eu preciso para onde eu quero chegar, né? Porque aí eu começo a pensar em planejar, em buscar parceiros, o que quer que seja, para que eu possa construir essa trilha e efetivamente ter esse meu negócio, estruturar esse meu negócio. De novo, independente do tamanho que ele seja hoje, para ele começar. Se ele começa com essa identidade empresarial muito bem estruturada, as oportunidades que eu tenho de dar certo são muito, muito maiores do que se eu começo e vou fazendo. E dentro dessa sua linha de raciocínio, né, muitas vezes o cara ele pega aquele recurso que ele tem disponibilizado e coloca tudo no negócio, né, e não busca o fomento do recurso que existe disponível, né? O Sincomércio, por exemplo, ele tem um hub de desenvolvimento socioeconômico que tem disponibilidade de recurso para o pequeno empresário, que às vezes está começando. Então, ao invés de você usar o seu dinheiro, usa o dinheiro que está disponível nessas unidades de fomento para poder começar o seu negócio depois que você enxergou aquilo que você quer fazer e aí aquilo. Agora eu preciso de 10, 20, 30, às vezes a pessoa vou comprar 3, 4 mil reais de roupa e vou começar, né? Então não é muita coisa, então eu não gasto o teu 3, 4 mil reais, né? Capta isso no mercado, faz um cálculo de margem de venda que faça sentido para aquela realidade e comece, né? Então essa coisa de enxergar todas essas possibilidades é essencial, né? E aí a gente começou a falar do segundo passo, né? Então o primeiro passo é a gente entender direitinho o que é esse nosso negócio, para quem é esse nosso negócio, de que forma eu vou trabalhar, né? E onde eu vou chegar com esse negócio. Aí o segundo passo é o plano de negócios, que também às vezes as pessoas veem como um grande bicho papão, né? Porque ele é conhecido como business plan, olha que nome, né? Que é extremamente importante e que sim, eu faço com o cara que está começando lá a montar a sua portinha, desde o comecinho. Se eu começar com esse plano de negócios, eu tenho a possibilidade muito maior de crescer. O plano de negócios ele tem alguns passos, eu não me lembro se são 8 ou 9 passos, né? Mas que assim, eu entendi o que é esse meu negócio, essa minha identidade empresarial. Então eu entendi, eu vou entender ali qual é o meu público-alvo,
Então tá, eu vou vender bolo de pote. Para quem eu vou vender bolo de pote? Aonde? De que forma? Né? Então eu começo a identificar esse público-alvo, eu começo a identificar como eu converso com esse público-alvo, né? Em termos de linguagem, em termos de a forma de chegar até ele, é panfleto, é rede social, né? É boca a boca, eu vou bater na porta, o que eu vou fazer? Então, veja, é super importante eu entender o negócio e eu conseguir definir isso, né? Porque aí, entendendo isso, eu começo a entender o custo do meu negócio. Quanto é que eu vou precisar para divulgar? Vamos pegar o bolo de pote como exemplo. Quanto eu preciso de recursos, de farinha, açúcar, de gastar de energia e tal, para fazer um bolo, né? Por dois motivos. Para eu poder ter um estoque, para poder produzir e começar a vender. E 2, essa é a base para fazer o preço, né? Que muitas vezes o empresário no início do processo esquece desse detalhe de construir um preço no qual ele tenha lucro para que ele possa reinvestir, né? E continuar fornecendo.